E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Gênesis, leremos o capítulo 40. Agora o principal, Senhor, eis aqui a Tua palavra, da minha compreensão para vivê-la, que possa ser esse Teu servo e filho, um instrumento para que a Tua palavra chegue a mais pessoas, Senhor, se assim for a Sua vontade. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Bem, temos no capítulo 40, 23 versículos, e nos diz do versículo 1 em diante: Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? E responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, haviam flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Repetindo o 14º versículo do capítulo 40 de Gênesis, que nos diz: Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. 16º versículo nos diz: Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. 22º versículo: Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. 23º e último versículo do capítulo 40 de Gênesis nos diz: O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Bem, por meio dos 23 versículos, nos fala Gênesis
sobre José na prisão interpreta 2 sonhos. Interessante nos é observar quão perfeita é a palavra do Senhor. Os 2 sonharam na mesma noite, com 3 circunstâncias cada um. E a palavra do Senhor claramente beneficiava o copeiro-chefe e claramente separava com resultado distinto para o padeiro-chefe. Em todos os atos nossos, tudo que nós fazemos traz como reflexo uma consequência. Triste daquele que age por impulso. E existem diversas formas. O agir por impulso, na violenta emoção, em algum momento foi benefício até para circunstâncias tipificadas. Mas diante da violenta emoção, quando é advindo de tolice, ou maldição, quando sai de nós algo que nem deveria ter entrado, imediatamente devemos agir para corrigir o erro. Tal qual aquele que, em violenta emoção, lança fora um objeto ao chão e depois se lembra: esse objeto pode ser útil. E imediatamente se presta ao serviço de resgatá-lo de onde jogou. Suponhamos que seja objeto com ferro e porventura tenha sido amassado, o ferro pode ser desamassado. Mas tal qual a tolice repetida, se lançado fora e não houver de pronto o acordar sobre o que tinha feito e lá permanecer, dificilmente será resgatado para que se desamasse o mal gerado e possa ser usado novamente o objeto. Também acontece de que esqueçamos as promessas feitas, sobretudo as que nos direcionamos às outras pessoas, mesmo que sob a influência divina. José pediu ao padeiro que fizesse menção dele a Faraó. E mesmo depois de comprovado o benefício do sonho, ou seja, ele foi realmente reintegrado e dava o copo na mão de Faraó, mesmo depois de ver o que sobrou para o padeiro-chefe, que realmente é depois da interpretação de José, tal qual Deus revelou a José, ele fora enforcado, como bem finaliza o versículo 23 e nos ilustra o que eu estou falando. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Que possamos, então, buscar mais e mais estar atentos, porque daquilo que sai da nossa boca, daquilo que sai da sua boca, viverá o homem. Um sábio nesse tempo diz que o que você joga para o, entre aspas, universo, é o que ele traz no vento contrário. Se você lança amor, carinho, perdão e positivismo, é dessa planta que você colhe. Do contrário, infelizmente, o reflexo vem de volta aquilo que você lançou. Que Deus continue a nos abençoar, proteger e nos fazer a maravilhosa graça da sua presença sempre. Sucesso!